Oi, gente! Tudo em paz? Sejam bem-vindos. Professor Josi, Literatura Brasileira. Trago a seguinte questão. Como a literatura pode nos ajudar a enfrentar momentos de isolamento social, momentos de crise? Como ela pode nos ajudar na reestruturação da nossa maneira de ser mediante esses momentos? E aí? Bom, se você quer saber, me acompanha por esse raciocínio literário que resgato lá da base de nossa literatura, dos alicerces de nossa literatura. Vejamos, para justificar e encaminhar a resposta dessa questão, eu retomo duas obras clássicas da nossa literatura, a Ilíada e a Odisseia. Isso mesmo. São duas obras homéricas, poemas que atravessaram milênios, estão aí há mais de 3.000 anos, mantendo a sua essência e seus ensinamentos. Bom, primeiro, sabemos que a Ilíada trata do último ano aí da Guerra de Troia, dos acontecimentos finais da Guerra de Troia. Essa guerra teve como estupim, vamos lembrar aqui, o rapto de Helena por Paris, que era um príncipe de Troia. Sim. Em função de uma, digamos, competição que aconteceu no Olimpo, algumas deusas estavam concorrendo. Quem era a deusa mais linda de todas? Olha, que as deusas então que estavam concorrendo passaram a subornar o juiz. Veja que coisa feia. Tal ponto que Afrodite subornou Paris, que foi eleito o juiz aí desta competição. E ela disse a Paris que se votasse nela, ela daria a ele a mulher mais bela do mundo. O problema é que a mulher mais bela do mundo era Helena. E Helena já era casada. Uau! Casada com quem? Casada com Menelau. Isso, espartano Menelau. Acontece que promessa de deusa é uma dívida suprema. E assim se fez, não é? Paris rapta Helena de Menelau e a leva para Troia. Uau, isso causou então, foi o estupim desse desentendimento que levou à Guerra de Troia. É claro que Menelau agora sofrido, né, pelo rapto de sua esposa, com a ajuda de seu irmão Agamenon, convoca os príncipes, os reis de toda a Grécia, para juntos resgatar Helena. Os gregos, quando chegam em Troia, eles não conseguem alcançar a cidade assim tão facilmente. Vamos recordar que Troia é uma cidade fortificada, murada, estrategicamente selada. Mas os gregos são persistentes, permanecem ali saqueando cidades vizinhas, pilhando, sequestrando pessoas para tornarem escravas, tanto que numa desses roubos, desses sequestros, dessas pilhagens, é que começa a obra Ilíada. Meus queridos, essas obras, elas nos trazem dois personagens, dois protagonistas. A Ilíada tem como centro a figura de Aquiles. A Odisseia tem como centro a figura de Odisseu, no grego, ou Ulisses, no latim. Sim. Aquiles, lá na Ilíada, ele é representado pelo jovem, imponente, que quer resolver as coisas de modo rápido, movido pelos seus instintos, negando a racionalidade. Esse jeito de agir impetuoso de Aquiles acaba promovendo a morte de seu amigo e também a morte de vários de seus companheiros, além de acelerar o processo que levou à morte do próprio Aquiles. Por outro lado, temos a figura de Odisseu, que na Odisseia já aparece como a figura de um homem maduro, sábio, que sabe o momento de agir, age pela sua racionalidade.
sabe trabalhar a hospitalidade, tanto recebê-la quanto também oferecê-la. Sabe também agir politicamente. E é na figura de Odisseu que vamos procurar a resposta para a nossa questão inicial. Certo? Então vamos lá. Odisseu ajudou os gregos na Guerra de Troia por 10 anos. Mas de onde veio Odisseu? Odisseu estava na sua ilha de Ítaca, tranquilo com sua esposa Penélope. E acreditem, tinha acabado de nascer o seu filho, Telêmaco, estava ali, pequenininho ainda. Ele estava feliz, ele estava no local que desejamos estar. A vida era bela para Odisseu, que estava ao lado de Penélope e de seu filho, e era respeitado ali nas suas redondezas de ação política. Era um rei respeitado, um príncipe respeitado, sim. Mas, ao ser convocado, ele precisa ir. Deixa seu filho e sua esposa, sai do seu local de conforto. Do nada aparece uma notícia que ele tem que sair. Ele precisa acatar, não tem como, precisa manter a honra. Ele sai e vai ajudar os gregos, passa lá por 10 anos. Mas você já pensou que se o filho tinha acabado de nascer, neste momento em que eles conseguem sitiar e enfim, tomar Troia pela sua engenhosidade, seu filho já é um garotão, um garoto, 10 anos de idade. Opa, acabou a guerra, vencemos, vamos retornar agora os príncipes, cada um para a sua terra e retornar à felicidade. Mas como retornar ao normal agora? Será que é tão fácil assim? Outros obstáculos parecem presentes nesse retorno. Embora para Odisseu, esses obstáculos são muito evidentes nesta obra Odisseia. Outros príncipes conseguiram retornar, mas Odisseu demorou muito, teve que utilizar muito a sua sabedoria, a sua maturidade para conseguir retornar à ilha de Ítaca. Talvez por alguns desentendimentos com alguns deuses, esses mesmos deuses causaram obstáculos para impedir o retorno de Odisseu para a ilha de Ítaca. Mas acreditem, calmamente, ele demorará mais 10 anos para retornar à sua casa. Então você soma comigo, 10 anos lutando na Guerra de Troia, mais 10 anos para tentar persuadir, agir politicamente, estabelecer conexões, esperar o momento exato, acalmar para, enfim, rever sua esposa e seu filho. 10 mais 10, 20 anos fora. Seu filho já era um homem, 20 anos de idade. Olha, tanto que o seu filho passa a saber dos feitos do pai, quando, inspirado pela ação de deuses, ele sai para procurar o seu pai em outros povos, em outras ilhas. Vejamos então que Odisseu, ele consegue estabelecer nova estrutura, novas ferramentas, novas perspectivas em função do processo de guerra que viveu e dos obstáculos que teve que enfrentar para retornar à sua ilha. E não pensem que isso tudo passou sem a atenção em Odisseu. Afinal, a sua ilha, sem a presença do príncipe, neste momento, estava agora sendo motivo de disputa para que outros pudessem governá-la. Tanto que sua esposa Penélope, para atrasar o processo natural, que ela deveria casar-se novamente com um outro pretendente, para que ali reinasse novamente a ilha de Ítaca, ela acaba inventando uma forma interessante. Os homens, as mulheres, nós todos somos capazes de reinventar em momentos de crise. Penélope também, para atrasar esse processo de ser desposada novamente, ela cria uma espécie de teia.
uma mortalha. Só que o que ela tece de dia é desfeito durante a noite. Então ela passa anos tentando construir essa teia, né? Para que, enfim, quando estivesse pronta, ela poderia casar-se. Mas como ela se desfaz, ela usa da artimanha também para esperar, para alimentar a confiança na chegada de Odisseu. E é justamente isso que acontece. Esse trabalho, tanto dela quanto dele, que minuciosamente e pautado na racionalidade, pautado nas condições que a vida e o tempo oferecem, eles enfrentam para, enfim, conseguir retornar a seu destino. É o que acontece com Odisseu. Após longos anos, ele consegue retornar à sua terra, mas quando chega, ele precisa novamente reestruturar, lutar para reconquistar o seu espaço. Odisseu nunca perdeu a vontade de retornar para casa, nunca perdeu a vontade de retornar para os seus, para Penélope e para o seu filho. O que a literatura, o que a Odisseia, o que as lições homéricas podem nos ensinar é que nesses períodos de isolamento, nesses períodos de retiro forçado ali, nesses períodos de crise, nós precisamos nos reinventar, reestruturar. E nós temos essa capacidade, de qualquer maneira, isolados onde estivermos, nós temos a capacidade de agir racionalmente, na calma, na paciência, na técnica, na sabedoria e, enfim, sabermos que somente por essa vontade, alimentando essa vontade de retornar, é que conseguimos alcançar o nosso destino. Foi assim com Odisseu, que também teve que ser isolado de sua família, que também teve que manter a sua honra, que também teve que cumprir o seu destino enfrentando obstáculos e conseguiu retornar à sua ilha de Ítaca. Portanto, em períodos de crise, em períodos de isolamento, em períodos de pandemia, é muito comum que tenhamos esses desajustes e a capacidade, e às vezes o ímpeto de agir de acordo com os nossos instintos, tal como Aquiles fez. Mas sabemos que se assim agirmos por puro instinto, corremos um sério risco de prejudicar outros que estão ao nosso lado, amigos, companheiros, familiares. Mas se agirmos com racionalidade, tal como Odisseu na Odisseia, aqui que apresentamos, nós temos sim, aumentamos a nossa chance de sermos exitosos, de atingirmos os nossos ideais, de atingirmos aquilo que buscamos. Portanto, vontade, persistência, sabedoria, maturidade. É isso que desejamos e então respondemos a questão. A literatura tem muito a nos ensinar com personagens magníficos e vamos lembrar aqui de Antônio Cândido quando diz que um personagem, ele sempre fala, ele sempre representa um certo tipo de realidade. Ao ler então essas obras, a ação desses personagens reverbera formas de ação que podemos também incorporar. É isso daí. Questão respondida, a literatura é sim um canal de instrução para todos nós. Um fraterno abraço, espero ter colaborado. Gostou? Ative o sininho, siga o nosso canal. Valeu, até mais!